Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de Noite. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI. Hoje é dia 21 de junho de 2017. Vamos começar mais um vídeo do canal. Hoje eu vou usar Vale como exemplo, até porque está na minha carteira, e mostrar por que mesmo com uma queda de 30%, eu acho que esse investimento vale muito a pena. Eu vou primeiro no vídeo comparar o preço dela com o preço do minério de ferro no mercado internacional e depois eu vou mostrar algumas melhorias que ela tem feito na parte operacional de produção, que vocês vão entender aí o motivo e o mecanismo como acontece isso. Antes de tudo, é importante dizer que a Vale é uma empresa cíclica e, por ser uma empresa cíclica, ela depende dos ciclos econômicos, principalmente da commodity dela. Então, Fibria e Suzano, por exemplo, dependem do ciclo da commodity papel celulose. A Petrobras depende do petróleo. Se o petróleo subir, ela tem mais receita. A Vale, se o minério subir, ela tem mais receita. Então, o que acontece? Ela não tem como estimar qual vai ser a receita dela, porque depende do minério de ferro que é cotado no mercado internacional. Então, ela precisa focar muito em custos, muito em despesas e muito na melhoria da produção dela. E é isso que ela tem feito e eu vou mostrar isso no vídeo de hoje. Mas antes disso, vamos começar a mostrar sobre a própria Vale e sobre o minério, a relação que tem um com o outro. Tá? Se a gente pegar aqui nos últimos 2 anos, a gente vai ver que o ADR da Vale, e como o minério é cotado em dólar, eu preferi pegar o próprio ADR da Vale, que é nada mais é do que a própria ação da Vale, só que negociada na Bolsa de Nova York, teve uma alta de 519% em dólar. Aqui, desde 2016 até aqui a máxima, a gente vai ver que esses pontos aqui batem muito com o próprio gráfico do minério de ferro. Tá? Se vocês perceberem, o gráfico agora que a gente vai ver também é assim, cai, sobe, cai. Tá? A questão é a quantidade que isso cai, que isso sobe, que isso cai. Então aqui, para vocês terem uma ideia, a Vale chegou na máxima ADR dela em 10,40 e agora estava em 7,57. Então são quase 30% de queda e a gente vai ver aqui o próprio minério de ferro agora. A gente vê aqui que o minério de ferro cai, sobe e cai. Ele estava aqui em quase 90 dólares, ele caiu para 55 dólares, e isso significa uma queda de quase 40% do preço do minério. Então a gente vê que a Vale caiu menos que o minério. Então a primeira pergunta que surgiria para mim é o seguinte: então será que a Vale ainda tem mais 10% para cair? Para acompanhar o preço do minério de ferro? E é por isso que depois a gente vai fazer a junção dos dois. Tá? Mas antes eu quero mostrar o seguinte: o minério de ferro ele não subiu 519% em dólar, ele subiu aqui em torno de 37, 38 dólares para quase 90 dólares. Tá? Uma alta de uns 200, uns 130, 140% aqui. Tá? Uma alta bem menor. E como eu falei antes, né, quando a receita quando a receita depende do minério e o minério sobe, o potencial de aumento de lucro é muito maior do que o aumento em si do minério, né? O minério é o custo da empresa. Então, isso aqui é quer dizer, o minério é o custo não. O minério é a receita da empresa, mas o custo é igual. Então, quer dizer, o minério menos o custo, se aumentar, o potencial do lucro subir é muito maior. Desculpa aí que eu falei que o minério é o custo, não é o custo, o minério é a receita. Então, a gente chega aqui numa relação de Vale 5 e minério. A gente vê que no período aqui que o minério valia muito, e aqui eu peguei 7 ADRs de Vale, esse aqui é o valor de 7 ADRs de Vale, eu fiz isso para os dois ficarem em escala. A gente vê que os 7 ADRs de Vale valiam mais do que o valor da tonelada do minério de ferro. Isso é que é importante a gente ter essa noção aqui, valia mais. E depois, à medida que o preço do minério foi caindo, principalmente a partir daqui,
que caiu de 150 dólares, 7 ADRs de Vale começaram a valer menos do que isso. O que importa aqui para a gente, principalmente, é ver a distância do preço do minério de ferro e do preço de 7 ADRs. Vocês vejam que aqui é um valor grande de diferença, aqui é um valor grande de diferença, aqui encostou perto e aqui agora está encostado perto. Tá? E a gente vai ver o operacional da empresa, principalmente nesses pontos aqui, ó, junho de 2014, aqui, ó, junho de 2013, mais ou menos, atual, né, primeiro trimestre de 2017, final de 2015, tá? A gente vai ficar de olho nisso aqui e a gente vai ver a relação aí entre essas coisas. Tá? Mas mostrando que se um dia o minério, por exemplo, vier a disparar, não tem nenhuma projeção disso. A projeção é que ele fique nesse patamar aqui. Caso ele venha a disparar, provavelmente esse valor de 7 ADRs de Vale vai valer muito mais. Tá? Aqui eu botei esse gráfico para a gente poder ver qual é a correlação de fato entre eles. A gente vê que aqui existe uma correlação, mas eu quero saber o percentual dessa correlação. E isso a gente vê por esse coeficiente de correlação, R quadrado. E a gente vê que esse número aqui, o máximo que ele pode chegar é 1, para vocês terem uma ideia. E está em 0, quase 0,90, né? 0,896. Então é praticamente 90% correlacionado o preço do minério com o preço da Vale. Então é quase que intuitivo você falar que se o minério descer, a Vale vai descer. Se o minério subir, a Vale vai subir. Isso eu calculando no mensal, tá? Em um dia pode ser que aconteça ao contrário, mas em um mês é mais difícil. E aí a gente entra na parte financeira e operacional da Vale, que a gente vai começar a entender isso. Tá? A gente vai ver, por exemplo, ó, vamos pegar um ponto aqui, ó, esse ponto aqui de baixa do minério estava em torno aqui de 115 dólares, até que ele chegou aqui em torno de 95 dólares. Tá? Isso aqui foi no ano de meio de 2013 ao meio de 2014. E a gente vai ver que nesse período, mesmo com toda essa queda do minério, uma queda aí de 20%, o lucro da Vale se manteve. O que aconteceu com isso? O preço da ADR se manteve também, tá? Aí o preço do minério continuou a cair, e aí a Vale não conseguiu segurar, e ela passou a ter prejuízo, tá? Com esse prejuízo em alta, a ADR da Vale veio e despencou, tá? Bem menor do que esse valor aqui, ó, a distância ficou cada vez maior. E depois que o preço do minério começou a subir, o ADR da Vale começou a subir e passou inclusive para o lucro da Vale começou a subir e passou inclusive para lucro. Tá? Mas desde aqui, quando começa a reverter o prejuízo, significa lucro nos trimestres. Então a gente já vai considerando desde aqui. Outra coisa interessante de mostrar é o seguinte, olha o lucro que a Vale conseguiu gerar no primeiro trimestre de 2017, desculpa, aqui embaixo, um pouco abaixo de 10 bilhões, tá? Agora, olha o lucro que a Vale gerou, por exemplo, e o primeiro trimestre de 2017 estava aqui, mais ou menos, tá? Em torno de 80 e poucos dólares o preço do minério. Vamos pegar aqui, mais ou menos, ó, que estava um pouco acima, ou aqui, ó, junho de 2014, que estava um pouco acima, 95 dólares e tudo. E a gente vai pegar, ó, esse valor aqui, ó. Tá vendo? Então quer dizer, a Vale conseguiu lucrar mais com um preço menor do que era 3 anos atrás. Se a gente pegar o do primeiro trimestre, mesmo assim o lucro ainda é maior. E no primeiro trimestre, se a gente pegar aqui março de 2014, o preço era esse aqui, ó, do minério de ferro, era 105, 110. Então a gente percebe aqui, ó, que a Vale tem feito um trabalho forte na contenção de custos, na contenção de despesas, para que ela tenha
para que ela consiga amortecer mais a queda do minério, para que ela consiga ser lucrativa e gerar retorno para o acionista, mesmo se o minério ficar muito baixo. E se o minério subir, aí é um bônus para o acionista. E a gente percebe isso aqui nos indicadores financeiros. Vocês vejam que em 2014, que foi aquele ponto que a gente pegou, a margem EBITDA era 35%, hoje é 41%. Vocês vejam que a receita era 37 bilhões, hoje é 29 bilhões. E o que sobra de geração de caixa, 13.300 contra 12.100. Se a gente pegar o lucro líquido básico, ó, mesmo com uma receita de 8 bilhões a menos, ainda conseguiu um lucro líquido básico aqui, que já é excluindo os não recorrentes, maior do que o de 2014. Se vocês pegarem, vocês vão ver que essa margem EBITDA aqui de geração de caixa de 41%, ela é maior do que a de 2012, quando a empresa faturava 13 bilhões a mais. Tá? E o lucro líquido básico, a gente vê aqui que é a metade, né? Mas só que o que acontece? Se a empresa voltar a gerar essa receita operacional de 42 bilhões, provavelmente essa margem EBITDA aqui pode vir a ser bem maior, pode vir a ser aqui algo em torno como 2013. E aí esse lucro líquido básico seria bem maior do que esse aqui, tá? Mesmo sendo essa receita daqui. Por quê? Porque ela melhorou a operação. A gente percebe isso quando compara 2016 com 2014. Eu nem estou botando 2015 porque realmente foi um ponto fora da curva. Tá? Foi preço do minério de ferro a 30 e poucos dólares e realmente 30 e poucos dólares, por melhor que seja a gestão, ela não vai conseguir resolver a situação. E a gente percebe essa melhora operacional também em termos de produção, em termos de custo. A gente vê que a empresa atingiu recorde para um primeiro trimestre, 86,2 milhões de toneladas no primeiro trimestre. A produção de minério ficou 6,2 milhões de toneladas menor do que o quarto trimestre por causa de uma usual sazonalidade climática, que afeta sempre o primeiro trimestre do ano. E a empresa pretende aí produzir entre 360 e 380 milhões de toneladas só esse ano e 400 milhões de toneladas ano que vem. Então a gente vê aqui uma melhora operacional praticamente em todas as linhas, tá? Menos aqui no sistema sul, sistema centro-oeste também uma queda, mas os dois principais aqui, que é o sistema norte e o sistema sudeste, com uma alta boa. A gente vê aqui uma taxa anual de recuperação global, uma taxa trimestral de recuperação global também em alta. O que é essa taxa de recuperação global? É o volume produzido dividido pelo volume extraído. Então, a empresa em 2015 só produzia 44% e 46% do que era extraído e agora eles conseguiram aumentar para 51%. Isso tudo se resume em menos custo. Isso tudo se resume em mais receita para a empresa e, por consequência, para o acionista também. Aqui a gente vê o custo caixa em reais, que caiu lá de R$ 54 por tonelada para R$ 46 por tonelada. Aqui eu estou falando em reais, tá, gente? Nesse período aqui, a gente teve uma inflação de 10,50% em 2015, mais uma inflação de 6, alguma coisa por cento em 2016, acho que 6,3 ou 6,2, e mais aqui um pouco de inflação no primeiro trimestre. Mesmo assim, a empresa conseguiu reduzir em 15,6% os custos dela em reais, o que também é interessante, tá? Então, o que acontece? A conclusão, né? A gente começa a entender que essa estratégia de reduzir custos está fazendo com que ela gere lucros que antes só com o minério, por exemplo, a 90 dólares, 80 dólares, como estava no primeiro trimestre, que antes só era possível se o minério tivesse em 110 dólares. Então, o lucro que ela vai gerar com o minério a 60 dólares já vai ser maior do que o lucro que ela geraria no passado se o minério tivesse no mesmo 60 dólares. Então, a gente concluiu aqui nesse vídeo o seguinte:
que a empresa depende muito do preço do minério. Dois, o CEO que chegou agora é o CEO que veio da Klabin e que está muito acostumado com isso, tem muita experiência, muita expertise aí no mercado. E é algo que faz com que as ações subam também. O mercado precifica isso também. A gente vê que como a empresa não tem como focar em aumentar a receita dela, pelo menos não aumentando o preço, ela acaba focando em aumentar a produção, que aí ela consegue vender mais e reduzir custos. E a gente percebe também como é difícil prever o retorno de dinheiro de uma empresa cíclica. Então você está aplicando em Vale, você pode ter o retorno dela em 1 ano ou pode ter o retorno em 10 anos. Ninguém tem como prever quando o preço do minério vai chegar em 110, 120 dólares, por exemplo. Entendeu? Essa é que é a principal questão aí. Então, se você é uma pessoa que quer investir no mercado de ações com prazo mais curto, só para aproveitar esse ciclo econômico, a queda de juro que ainda vai ter, a melhora da economia, às vezes não vale a pena você pegar uma empresa cíclica, como é o caso de Vale, como é o caso da própria Klabin, que está lá na minha carteira também. Tá? A Klabin já tem uma visão um pouco diferente. Ela também depende do preço do mercado internacional, mas ela tentou fazer um pouco uma diferenciação do produto dela, a partir das caixas, do papelão, em si, enfim, outros materiais que façam com que tenha uma diferenciação para que ela não dependa exclusivamente do preço da commodity. Mas muita coisa ela ainda depende do preço da commodity também. Bom, enfim, gente, a gente chegou ao final de mais um vídeo do canal. Queria pedir a todos que entrem lá no site dicadehoje7.com, sempre tem um artigo interessante para ler, sempre tem uma oportunidade lá nos produtos recomendados também. Se inscrevam no mini curso de opções, embora o curso já esteja fechado por causa das vagas lotadas. Sempre vale a pena, é um conhecimento, é gratuito o mini curso. Quando tiver aberto também, você se cadastrando lá, você vai receber quando abrir nova turma. E também tem o grupo de apoiadores. Quem quiser virar apoiador do canal, tem lá em contribuições, vai no Apoia-se, também tem como virar apoiador, que aí você participa de um grupo de WhatsApp comigo e tem direito a um hangout também por mês. Tá? Eu queria agradecer aí a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, bons negócios.